750 mil pessoas sofrem com doenças negligenciadas somente na América Latina. A doença de Chagas, a dengue e a esquistossomose estão entre os exemplos dessas doenças que podem levar à morte em até 95% dos casos. Para estimular pesquisas para a descoberta de medicamentos voltados às doenças negligenciadas, a Univale, em parceria com o Laboratório Nacional de Biociências do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais e outros centros de pesquisa, vai implantar um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Dessa vez quem está comigo é o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Liz, e boa tarde também a você de casa, curtindo o Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve participar conosco, é muito fácil, tem o nosso e-mail, vivavoz949@gmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale, e o Twitter e o Instagram, ambos @vivavozunivale. Nosso convidado de hoje é o professor Valdir Sequinel Filho, que é o vice-reitor de pós-graduação, pesquisa, extensão e cultura aqui da universidade, além de ser o pesquisador responsável pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Obrigada pela presença, professor. Boa tarde, Elisa. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Univale FM. Muito obrigado pela oportunidade em participar desse prestigiado programa da nossa querida Rádio Univale. Bom, professor Sequinel, parece complexo, parece importante esse projeto, então bacana você estar aqui para explicar melhor para todos nós que parceria é essa e especialmente que instituto é esse que pretende ser fundado então com essa parceria ampla de várias entidades de pesquisa. Bem, esse projeto ele foi aprovado recentemente pelo CNPq, e envolve, como você já mencionou, né, a Univale e o Laboratório Nacional de Biociências de Campinas, além de outras instituições de pesquisa do país. São mais ou menos 18 instituições que estão participando nesse instituto, recentemente aprovado, que visa, acima de tudo, buscar novos medicamentos de origem vegetal, de origem marinha e de origem sintética para combater as doenças negligenciadas. Então, a Universidade do Vale do Itajaí, considerando seu know-how de mais de 20 anos de atuação na área de busca de novos agentes terapêuticos a partir da biodiversidade, foi convidada a participar e vai entrar, digamos, com várias linhas em atuação, né, principalmente no que tange a preparação de extratos vegetais da nossa flora catarinense, que serão triados para verificar o potencial contra essas doenças negligenciadas. Muito bem, quais critérios levaram o CNPq a aprovar esse projeto? Teve alguma pré-seleção? Como foi feito esse processo? Bem, na realidade, o Brasil inteiro participou, né, vários grupos, e um dos principais critérios é a competência do grupo e o tema, a relevância do tema. Então, como essa questão das doenças negligenciadas está em voga, né, já há muito tempo, como falou a Lisa no início, é uma doença que são doenças que afligem uma grande parte da nossa população, principalmente as populações de baixa renda. Hoje, nós sabemos que essas doenças levam a óbito mais ou menos 700 mil pessoas ano em países da África, da Ásia e em países da América Latina. Então, essas doenças elas não têm uma atenção especial por parte do governo, por parte das indústrias farmacêuticas, e o CNPq julgou pertinente, então, considerando o tema e considerando a expertise de todos os envolvidos, aprovar com recursos significativos para desenvolver, então, esse projeto num prazo de até 6 anos, com possibilidade de prorrogação. Muito importante a gente entender um pouco mais, porque talvez no ambiente acadêmico o termo doenças negligenciadas possa ser comum, mas eu não acredito que seja tão comum assim para o cidadão em geral, né, professor? Eu dei alguns exemplos, mas por que essas doenças são negligenciadas, né? Exatamente, porque além dessas que você citou, nós temos a própria dengue, né, que Itajaí tem sido alvo, né, e outras similares, a própria tuberculose, a malária, né, entre muitas outras. Então, elas são chamadas negligenciadas justamente porque elas não têm essa atenção
por parte do próprio governo, por parte das indústrias farmacêuticas e, em outras palavras, elas não geram lucro às indústrias farmacêuticas, às grandes indústrias, né? Porque justamente elas atingem as populações de baixa renda. E elas estão relacionadas com a infraestrutura básica, saneamento, exatamente, etc? Esse é o foco principal. Tá certo. Voltando então à parte da pesquisa, né, serão selecionadas e avaliadas algumas plantas para serem extraídos e assim aplicadas nas pesquisas. Eu gostaria de saber, já tem algumas plantas pré-selecionadas? Já é possível definir já como vai ser trabalhada a pesquisa? Bem, é uma questão bem interessante essa que você levanta, Lucas, porque o Núcleo de Investigações Químico-Farmacêuticas e o Programa de Mestrado e doutorado em Ciências Farmacêuticas da Univale já vem, juntamente com o curso de farmácia, desenvolvendo pesquisas na área de plantas medicinais há mais ou menos 20 anos. E já temos, né, selecionadas várias plantas com resultados biológicos bem promissores, bem interessantes. Além dessas que nós já selecionamos, nós temos também todo um trabalho amplo e árduo pela frente, no sentido de selecionar novas plantas que poderão ser utilizadas. E um dos critérios que nós utilizamos é justamente o uso na medicina tradicional, na medicina popular. Então, a medicina popular ela tem dado um grande respaldo aos estudos científicos. Geralmente, a indicação popular ela bate com os estudos científicos, na maioria dos casos. Então, assim que o projeto iniciar, porque ele foi aprovado recentemente, nós começaremos o trabalho de seleção das plantas a serem estudadas. Então, nós prepararemos aqui na Univale esses extratos que serão avaliados pelos parceiros e aqueles que forem mais promissores serão, então, selecionados pela nossa equipe para proceder o estudo visando isolamento e identificação daquelas moléculas que são responsáveis pelo efeito biológico. Possivelmente vamos encontrar algumas de interesse e trabalharemos então com essas moléculas separadamente, visando otimizar o efeito encontrado. Bacana. Agora, professor Sequinel, explique melhor para a gente, você acabou sendo indicado como o pesquisador responsável pela implantação desse Instituto Nacional, né? Explica melhor para a gente as bases desse instituto, qual é a finalidade. Na realidade, eu sou responsável aqui pela Universidade do Vale do Itajaí. Certo. E fui convidado em função de parcerias já desenvolvidas anteriormente com membros desse instituto. Então, com base na nossa expertise, já há mais de 20 anos publicando, né, desenvolvendo estudos e formando pessoas aqui na Univale, formando graduados, formando mestres, formando doutores na área também de plantas medicinais, nós fomos convidados a participar desse instituto que está para iniciar e que foi recentemente aprovado. Muito bem. Professor, qual é a sua opinião com relação às pesquisas no Brasil, tanto essa quanto outras voltadas à área da saúde? Como é que você avalia esse momento no Brasil com relação a pesquisas, a incentivos para tanto a parte da saúde como até tecnologia também? Bem, eu vejo assim como um momento especial. Nós, se voltarmos a 10, 15 anos, o apoio dado à ciência era muito menor do que nós vivenciamos nos últimos 5 anos. Porém, recentemente, todo o país está passando por momentos de dificuldade e de indefinições, né? Então, nós também estamos, assim como toda a comunidade científica, apreensivos aí com o futuro, na expectativa de que a ciência e tecnologia não sejam tão afetadas. Até o momento, nós não podemos ainda, né, sentir essa dificuldade, porque os projetos eles foram aprovados, mas os recursos estão previstos para o segundo semestre. Então, eu vejo assim com muito otimismo, porque é um programa significativo, que envolve uma quantidade de recursos muito grande e que vai viabilizar a aquisição de equipamentos de ponta nas áreas, né? Aqui nós estamos falando da área da saúde, mas nós temos institutos aprovados em outras áreas, como a de tecnologia de informação e entre outras, né, e que possibilitarão, além da compra desses equipamentos de ponta que vai melhorar significativamente as instituições de pesquisa, de ensino, também a formação de recursos humanos. Por exemplo, nós teremos aproximadamente R$750 mil à Univale para a compra de equipamentos e também para a formação de recursos humanos, como a inserção de bolsistas de graduação, de mestrado, doutorado e até de pós-doutorado.
Que bacana, né? Até, lógico, pelo volume de recursos, a gente já percebe a relevância desse projeto, né, professor? E de que maneira, isso já foi pensado? De que maneira os acadêmicos vão poder contribuir? Como é que vai ser a participação de quem está estudando também? A gente vai proceder depois um processo seletivo, né, com base na expertise do grupo, com base na inserção desses alunos, para poder definir exatamente qual o papel de cada um dentro desse projeto. Muito bem, professor. E então, com relação a essa pesquisa, já tem esse valor que vai ser investido na Univale? Já está uma parte planejada? Já tem para qual setor vai ser destinado primeiro? Já está planejada a parte da pesquisa ou ainda falta esperar o recurso realmente chegar? Nós já definimos, né, a aplicação. Nós vamos comprar, por exemplo, um equipamento chamado cromatografia líquida de alta performance, um HPLC, no termo em inglês, né, que é um equipamento de ponta utilizado para controle de qualidade de fitoterápicos, para detecção de princípios ativos de plantas. Outros equipamentos de menor porte também estão sendo planejados e todo o material de custeio. Porém, eles só serão adquiridos à medida que os recursos chegarem, assim como a própria implementação das bolsas indicadas. Tá certo. Agora, a gente fica sempre querendo saber lá na frente, né? Qual vai ser o resultado de tudo isso e qual seria a maneira de trazer esses novos medicamentos que poderiam vir através dessa pesquisa, de que maneira eles poderiam impactar realmente nessas comunidades, né, professor Sequinel? Não sei até que ponto o projeto vislumbra isso, né? Mas chegar lá na população que necessita que é o ponto final da história. Exatamente. Essa seria, digamos, a outra parte, a segunda parte. Essa primeira parte desse projeto, projeto visa justamente a bioprospecção e descoberta de potenciais agentes que possam combater essas distintas doenças negligenciadas. Então, o intuito do projeto é justamente verificar as substâncias, né, eleger aquelas mais promissoras, viabilizar o estudo de mecanismos de ação e dar todo o suporte, todo o subsídio científico para, numa próxima etapa, então, se chegar ao desenvolvimento de novos fármacos, né, ou medicamentos para combater essas doenças. E aí entraria, de certa forma, a indústria farmacêutica ou até o próprio governo, né, visando atingir, então, a ponta, né, a população, que é o objetivo principal do projeto. Bacana. Eu fico sempre imaginando que são caminhos que precisam estar conectados, né, professor Sequinel? Mas é claro que aqui, nesse primeiro momento, então, não é nem a descoberta, não é nem a fabricação do medicamento, é a descoberta da substância que vai fornecer... Temos que começar pela descoberta daqueles que têm potencial, né, que são ativos. Depois tem todo um trabalho feito, né, a parte também de toxicologia, que é muito importante para verificar se ele não pode, quando ingerido em ser humano, causar algum distúrbio, algum problema, né, grave. Né? Mas essa parte é toda feita in vitro e também em animais. E depois, então, no futuro, vai se testar em seres humanos para verificar a viabilidade de aplicação ou não. Agora, esses 6 anos que você mencionou, para que ponto do processo? Assim, é um processo, alguns anos são necessários para a bioprospecção, porque nós pensamos aqui em 10 mil extratos vegetais, 200 mil compostos sintéticos, é uma coisa gigante, né? Uma coisa muito grande, até se chegar, então, a essas moléculas ou esses extratos que serão avaliados mais detalhadamente lá na frente. Né? Então, como eu já falei, depois estudaremos o mecanismo de ação, o desenvolvimento, a formulação farmacêutica, usos em outros modelos animais e até o estudo em seres humanos. Muito bacana, amplo, importante, muito interessante. A gente está conversando com o professor Valdir Sequinel Filho, professor responsável pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia aqui na Univale, e o tema do programa são as doenças negligenciadas. A gente já volta. Já estamos de volta conversando hoje com o professor Valdir Sequinel Filho. O tema do programa são as doenças negligenciadas, mas claro que a presença do professor aqui nos faz pensar em outras abordagens que fazem parte também da sua esfera de ação, né, professor? E você chegou mostrando para a gente um calendário interessante que já
tem data marcada aqui, um evento com data marcada, que é o Simpósio Ibero-Americano de Plantas Medicinais e o Simpósio Ibero-Americano de Investigação em Câncer, que vai acontecer aqui na Univale, né, professor? Exatamente. Nós teremos esses simpósios que vão ocorrer concomitantemente, né, de 24 a 27 de outubro. Estamos com uma expectativa de 700 a 1.000 participantes. São 2 eventos que vão contar aí com mais ou menos 40 renomados pesquisadores na área de plantas medicinais, de ampla abordagem, mas também específico na área de câncer. Então nós teremos aí 10 pesquisadores estrangeiros e 30 nacionais, né? Então é um evento que traz muitas palestras, cursos, além de mesa redonda, painéis, né, e lançamento de livros. Então, se tiver interesse, né, pessoas relacionadas à área, e aí eu falo aos profissionais na área de farmácia, na área de química, medicina, odontologia, nutrição, biologia, enfim, as áreas relacionadas, que busquem mais informações no site www.simposiosiberoamericanos.com.br. Né, ou busque, então, informações no site da Univale e poderão se inscrever a qualquer momento, até mesmo no dia ou nos dias que antecedem esses simpósios. Bacana. Então, de 24 a 27 de outubro, já data marcada. Exato. Já. É o 8º, né, simpósio de plantas medicinais e o 3º de investigação em câncer. Esse mesmo formato, ele foi já sediado aqui na instituição no ano de 2010. Bacana. Aliás, já aproveitando o gancho aqui desse simpósio de investigação em câncer, no ano passado, aquela descoberta aqui também no curso de nutrição sobre o hibisco como possível forma de tratar o câncer, se não me engano, é de intestino, é isso, né, professor? São resultados preliminares, né, que foram divulgados recentemente e possivelmente farão parte aí desse simpósio, né, serão apresentados, né, como outros, uma vez que a instituição, por meio de vários cursos, já tem algumas linhas né, desenvolvidas nessa área de câncer. Né, tanto testes in vitro, em células, né, como também em animais. É verdade ou é só uma sensação que os fitoterápicos estão avançando no tratamento especialmente de câncer? Não, realmente é fato, né? Tanto os fitoterápicos como os agentes oriundos do mar, né, que produzem substâncias que já são comercializadas. Né? O próprio Taxol, por exemplo, que gerou o nome popular de Paclitaxel, que hoje é usado contra câncer de mama, ovário, etc. E um dos mais promissores foi descoberto originalmente de uma planta americana. Como essa molécula, tem muitas outras que já estão no comércio e ajudando a nossa comunidade. Então, tanto os vegetais quanto os produtos marinhos são fontes inesgotáveis e importantes de agentes medicinais e agentes anticâncer. Muito bem, professor, você falou que no simpósio também terá lançamentos de livros e você vai participar também com livros, né, professor? Então, nesse evento nós abrimos, né, um espaço para os autores que queiram divulgar ou lançar livros na área de plantas medicinais. No final do ano passado, tive a oportunidade de lançar um livro chamado Medicamentos de Origem Vegetal, Atualidades, Desafios e Perspectivas, tratando de tudo que a gente está falando aqui, né, relacionados principalmente às plantas medicinais. Um dos capítulos, por exemplo, nós selecionamos 20 plantas mais promissoras, entre as mais de 100 que o núcleo NICFAR estudou aqui na Univale. Também abordo nesse livro questões éticas, questões das parcerias e questões relevantes no que tange aos novos medicamentos, tanto anticâncer como contra outras patologias. Né? Além desse, nós temos outros livros aí que já estão sendo solicitados para apresentação. Professor, eu quero aproveitar que você mencionou a parte de ética e voltar rapidinho à questão das pesquisas. A parte ética gera um pouco de dificuldade ao realizar essas pesquisas? Bom, a parte ética é uma parte hoje que está presente na vida, né, da comunidade em geral,
mas na comunidade científica por uma série de razões, né? Uma delas é, por exemplo, o que tem ocorrido e a gente tem evidenciado no que tange a má conduta científica, né? Então, infelizmente, nós somos pegos de surpresa muitas vezes com plágios, com autoplágios, com condutas que não são adequadas. A gente tem chamado muito a atenção dos nossos alunos, principalmente, né? E eu tento sempre que sou chamado a abordar o tema em geral de plantas medicinais, a também focar um pouquinho na questão da ética, justamente porque tem nos preocupado muito, né? Em que pese toda essa evolução e revolução tecnológica, isso também possibilitou o acesso fácil, né, a textos, a material científico que muitas vezes não são referenciados, né? Infelizmente isso acontece nas publicações de artigos científicos, nas dissertações de mestrado, tese de doutorado e até nos nossos trabalhos de conclusão de curso. Que difícil isso, né, professor? Tem que realmente denunciar esse tipo de situação. Exatamente, né? É algo complicado, mas o trabalho nosso é de conscientização, né? Nós temos que conscientizar a nossa comunidade acadêmica da importância desse tema e tirá-las, né, desse perigo aí constante. Com certeza. Agora, a nova lei da biodiversidade impacta de alguma maneira nos estudos, nas pesquisas que envolvem as plantas medicinais? Essa nova lei, ela precisa ainda ser melhor estudada, né? Mas o que eu posso dizer é que ela desburocratiza o acesso ao material vegetal, à biodiversidade como um todo e facilita uma maior interação entre as universidades ou centros de pesquisa em relação às indústrias farmacêuticas. Anteriormente, antes da lei, havia uma grande dificuldade por uma série de questões burocráticas que, com essa nova legislação, acaba viabilizando. Bom, professor Sequinel, voltando às doenças negligenciadas e ao instituto que está sendo implantado para estudo para pesquisa nessa área, quais são as suas expectativas em relação a tudo isso, né? Que tipo de benefícios virão com esses estudos? Eu estou muito otimista, né, com grandes perspectivas de se encontrar algo que realmente seja efetivado no futuro para combater tais doenças. Para a Universidade do Vale do Itajaí participar de um programa dessa magnitude é algo realmente muito gratificante, que vai refletir lá na frente na qualidade de ensino, na qualidade de pesquisa, uma vez que nós estaremos adquirindo equipamentos importantes para o desenvolvimento de pesquisa e também formando recursos humanos específicos nessa área, né, que ainda é muito carente em nosso país. Mas a expectativa é que a gente realmente descubra, né, algumas moléculas, alguns extratos vegetais que possam efetivamente serem transformados em novos medicamentos. Professor, nessas pesquisas já tem alguma das doenças negligenciadas, ou até mais de uma, que estão em prioridade nas pesquisas? Bem, nós temos algumas descobertas que são muito importantes, e inclusive uma delas gerou o Prêmio Nobel de Medicina no ano passado, que foi a descoberta de efetivo agente antimalárico, né, para combater a malária a partir da artemisia, né? Então, o cientista que descobriu, que trabalhou com a artemisinina, que é a substância bioativa, foi condecorado com o Prêmio Nobel. Então, essa substância já está no comércio para combater tal doença. Nós temos contra a tuberculose, nós temos várias outras, mas nada assim muito efetivo que chegue efetivamente à população carente lá na ponta. Por isso que elas são chamadas de negligenciadas, porque elas acabam não chegando lá na ponta. Que coisa, né? Agora, professor, quais são os desafios de fazer pesquisa no Brasil nesse momento? Bem, são vários, né? Mas o principal que passa é pela viabilidade dos recursos financeiros. O investimento, ele é fundamental. Por isso, é muito importante trabalharmos em rede, trabalharmos em colaboração, como é o desenho desse instituto, né, que envolve cerca de 18 instituições de pesquisa do país. Então, cada um dá um passo dentro da sua capacidade. Né? E esses recursos oriundos do CNPq e das próprias fundações de ciência e tecnologia estaduais, como a própria FAPESP, que também está inserida e vai participar, é fundamental. Né? Então, eu diria que o maior desafio é nós termos esses recursos. Recursos humanos nós temos, tanto é que esses
institutos nacionais foram aprovados justamente pela competência técnica disponível. Agora, tendo os recursos por parte do governo disponibilizados, eu acho que nós damos um grande e efetivo passo a se chegar até a nossa meta principal, que é o desenvolvimento de medicamentos para combater esses males. Mas, enfim, professor, com relação à parte de pesquisas, que a gente sabe que tem muita burocracia que é necessária, né, para ter segurança, tanto para quem está pesquisando quanto para quem vai receber essa possível vacina, remédio ou qualquer parte relacionada na saúde. E eu até abro também essa questão com relação a outros tipos de pesquisa. Mas, enfim, para resumir, professor, as pesquisas, a parte burocrática, pode algumas vezes atrapalhar na rapidez de resultados? Muitas vezes sim, muitas vezes atrapalha, mas são fases necessárias, né? Por exemplo, todo o trabalho de pesquisa com seres humanos ou com animais deve passar pelos seus comitês de ética em pesquisa, ou de seres humanos ou de animais. Claro que isso tudo tem um tempo, né, que precisa ser avaliado, mas são questões que são extremamente importantes para o bom desenvolvimento da pesquisa científica. Além disso, né, nós temos todas as outras etapas que não podem ser abolidas, né, como o próprio patenteamento da descoberta, né, como os avanços em relação a cada etapa, né. Então, tudo isso, claro, demora. Por exemplo, se você ter os subsídios científicos e for levar a, por exemplo, a Anvisa, que precisa aí de fase 1, fase 2, fase 3, né, em seres humanos e animais, todo aquele movimento, longo, que né? São processos longos, mas são necessários para que não ocorra lá na frente a disponibilização de um medicamento que possa causar algum dano irreversível, como um exemplo que eu sempre digo foi o caso da talidomida, né, que por falta de estudos e dessa burocracia, né, entre aspas, acabou causando aí má formação congênita, né, e até hoje nós temos pessoas que foram afetadas por essa substância. Tá certo, nosso programa está terminando. Vamos agradecer e parabenizar também, né, o professor Valdir Sequinel Filho, que está à frente aí desse trabalho muito bacana na descoberta de substâncias para o combate de doenças negligenciadas. Obrigada pela participação, professor. Muito obrigado. Eu é que agradeço aí pela oportunidade e fico sempre à disposição. Um grande abraço. Obrigado, professor, e obrigado também a você de casa curtindo mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.